paz e a graça do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe você aqui presente, que Deus abençoe você que está nos assistindo, que Deus possa alcançar a cada casa, a cada lar através dessa transmissão. Neste momento eu queria pedir para você fechar os seus olhos, que curvasse a sua cabeça. Se você que pode, quiser se ajoelhar, fique à vontade na casa do Senhor. Agora nós vamos falar com o Pai, falar com o nosso Deus, entregar nossas vidas em suas mãos, entregar esse culto nas mãos do Senhor, porque nós estamos aqui para Ele e por Ele. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, queremos engrandecer o Teu santo nome. Senhor, não temos palavras para agradecer, Pai, o que o Senhor vem fazendo em meio à nossa igreja, em meio às nossas vidas, aos nossos lares, Senhor Deus, às nossas famílias. Não temos palavras, Senhor Deus, pois mesmo em momentos difíceis, momentos de dificuldades, Senhor Deus, o Senhor está conosco, está nos direcionando, está cuidando de nossas vidas, cuidando de nossas famílias, cuidando, Senhor Deus, do nosso alimento, da nossa casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por cada um aqui nessa noite, presente na tua casa, cada um, Senhor Deus, que está no seu lar, ouvindo esse culto, Senhor Deus, assistindo esse culto através das transmissões, Senhor Deus. Nós queremos Te louvar, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, possa falar conosco nessa noite. Que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, possa ter liberdade, Senhor Deus, em nosso meio, aqui na Tua casa, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor Deus, sobre essa noite, Senhor, derrama sobre nossas vidas, Senhor, uma porção, Senhor Deus, uma porção das Tuas bênçãos, Senhor Deus. Pai, bênção, Senhor Deus, de transformação de coração, quebrantamento, Senhor Deus, mudança de caráter, mudança, Senhor Deus, de comportamento, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa achar em nossas vidas, achar em nossos corações, Senhor Deus, verdadeiros adoradores, Senhor. Servos, Senhor Deus, que vem aqui, Senhor Deus, não para pedir, porque o Senhor já nos dá todas as coisas, Pai. Mas que o Senhor possa encontrar em nós, Senhor Deus, hoje um coração de adorador, um coração arrependido, Senhor Deus, um coração, Senhor Deus, quebrantado, disposto, Senhor Deus, a Te adorar, Pai, disposto, Senhor Deus, a entregar hoje, nessa noite, o melhor de nossas vidas para o Senhor, Pai. Pai, nesse momento, nós queremos entregar todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades aqui no Teu altar, Senhor Deus, porque é onde deve estar. Pai, porque nós entregamos, Senhor Deus, que nós possamos hoje, Senhor Deus, estarmos totalmente entregues a Ti, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus, para dizer, Senhor Deus, para para essa cidade, para essa nação, Senhor Deus, que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que realiza, Senhor Deus. Um Deus que luta conosco, Senhor Deus, em meio às dificuldades, em meio às lutas, Senhor Deus. Esse é o Senhor, Pai. E Senhor Deus, não queremos pedir nada nessa noite. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, e entregar esse culto nas Tuas mãos, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do pastor que estará pregando aqui nessa noite. Usa, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do ministério de louvor, Senhor Deus. Que nós não estejamos aqui, Senhor Deus, para estrelar, para mostrar que nós somos melhores que ninguém, que outras pessoas, não, porque não somos, Senhor. O melhor aqui é o Senhor, Pai. Nós apenas somos um instrumento em Suas mãos, Senhor Deus. Mas que o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor possa nos usar, Senhor Deus, para a honra, para a glória e louvor, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse culto nas Suas mãos, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmos 147. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, participe conosco também, junto com o corpo de Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como é bom cantar louvores ao nosso Deus,
como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano, tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graça. Ao som de harpa, façam músicas para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada do que os temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Aleluia, glória a Deus. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve a Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra, a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Glória a Deus. O salmista aqui, ele explica o porquê do motivo ao Senhor, porquê a adoração ao Senhor, porquê exaltar o nome do Senhor. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas o Senhor, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Tudo que Ele faz, com certeza é para o nosso bem. Eu quero dizer nessa noite que tudo isso foi criado para você, para o seu bem, e que o Senhor ama a tua vida, o que o Senhor quer é o melhor para você. E é por isso que nós vamos adorar esse Deus. É por isso que eu quero te convidar a se levantar nessa noite e entregar o melhor da sua vida para o Senhor aqui. Levante-se, igreja. Vamos adorar ao Senhor com toda alegria, com todo o nosso entusiasmo. Ele merece. Vamos louvar a Deus. Amém, grupo de louvor? Graças e paz à igreja. Vamos louvar o Senhor. Vamos declarar que o Senhor é rei sobre toda a terra. Amém. Sobre toda a terra tu és
na terra tu és o rei, sobre as montanhas eu pôr o sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Seu Ministério de Jovens da nossa igreja, fazendo uma apresentação especial. Glória a Deus pela vida dos nossos jovens, né? Pode se sentar. Irmãos, nós temos que agradecer pelos nossos filhos estarem dentro de uma igreja, né? Infelizmente, hoje em dia tem muitos jovens aí no mundão, né? Eu sou testemunha viva disso. O meu filho, né, o Rubinho, hoje pastor Rubinho, né, pastor Rubens, né, passamos momentos difíceis, né, durante a adolescência dele, aos 17 anos, mas quando Deus chamou ele e fez uma transformação maravilhosa, nunca mais ele olhou para trás. Hoje ele fez teologia, se casou, já está pensando em ter filhos, e é um pastor. Isso é uma honra para nós, né? É uma honra, é uma alegria muito grande que Deus fez na vida dele. E nós temos que orar pelos nossos jovens, orar pelos nossos filhos, né? Porque não está fácil, não. E nesse momento eu queria convidar você para a gente ter um momento de intercessão, para nós estarmos colocando na presença, no altar do Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Aparentemente parece que as coisas estão melhorando, né? Mas a gente sabe que ainda essa doença está aí, está afetando muitas pessoas, né? E a gente não pode deixar de ter cuidado. E uma das ferramentas importantes para esse momento que nós estamos passando, seja por crise financeira ou de saúde, é a oração, né? É a conversa, é o diálogo com Deus. Então eu queria convidar a igreja nessa noite, porque a oração da igreja, do corpo de Cristo, ela tem muito poder. E através do nome do Senhor Jesus, a oração ela pode mover montanhas. A fé ela pode mover montanhas através da oração. Então eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse suas cabeças. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar, fique à vontade. Vamos clamar ao nosso Deus nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui como o teu corpo, como a tua igreja, Senhor Deus, estamos agora nos colocando, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, da tua presença, Pai, para clamar, Senhor Deus. Clamar, Senhor Deus, pela dificuldade do teu povo, pela luta, Senhor Deus, pela doença, Senhor Deus, que está em nosso meio, Senhor Deus, pela essa crise financeira, essa crise política, Senhor Deus, no nosso país, Senhor Deus. Nós queremos colocar tudo em suas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós colocamos neste momento, Senhor Deus, todos os enfermos, Senhor Deus, seja pela Covid ou seja por outras enfermidades, Senhor Deus, do corpo. Senhor Deus, que o Senhor possa agir, Senhor Deus, de forma grandiosa, Senhor Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas que estão passando, Senhor Deus, por essas enfermidades, Senhor Deus. Talvez para muitos, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, pior, outra de formas mais leves. Mas nós entregamos tudo em suas mãos, Senhor Deus.
Porque o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus do impossível. É isso que, Senhor Deus, que eu aprendo na Tua palavra, que eu aprendo através das pregações, Senhor Deus, e daquilo que nós vemos, as maravilhas, Senhor Deus, que acontecem, Senhor Deus, em nossos meios, Senhor Deus. Pai, nós queremos colocar, Senhor Deus, a vida de cada irmão, aqueles que colocam, Senhor Deus, os seus problemas no grupo da igreja, aqueles que estão agora aqui presentes, Senhor Deus, aqueles que estão nos seus lares, colocando, Senhor Deus, falando contigo, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, intervir sobre cada situação, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor Deus, por nossas vidas, Senhor. Senhor, aquele que clama por cura nesse momento, Senhor, que a Sua misericórdia, que a Sua graça, que o Seu amor possa alcançá-lo, Senhor Deus, nesse momento, Senhor. Que cada oração, cada clamor, que, Senhor Deus, possa chegar ao Teu altar, Deus, possa chegar até o Seu trono, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, existe muitos sofrendo em leitos de hospitais, ou se não em seus lares, Senhor Deus, precisando, Senhor Deus, da Tua mão, precisando, Senhor Deus, da Tua ação, e é por isso que, como igreja do Senhor, nós estamos clamando e colocando cada vida, Senhor. Abençoa, Pai, derrama, Senhor Deus, uma porção da Tua cura, derrama uma porção do Teu bálsamo, Senhor Deus, sobre cada vida, Senhor. Senhor, eu não sei os problemas que a Tua igreja aqui está passando neste momento, os irmãos que estão aqui presentes, que estão nos seus lares, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo, mas eu creio, eu posso falar que o Senhor pode mudar a história de cada um, Senhor. O Senhor pode intervir, porque somente o Senhor tem poder para isso, Pai. Nós não somos ninguém, Senhor Deus, os médicos não são ninguém, Senhor Deus, porque quem comanda a vida e a morte é o Senhor, Pai. E através das mãos desses médicos, o Senhor usa como ferramenta, Senhor Deus, para derramar a Tua glória, para derramar a Tua misericórdia, para derramar, Senhor Deus, o Teu poder sobre as vidas e a Tua cura, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar nessa noite pela vida do pastor Paulo, Senhor Deus, que está na sua casa, gripado, Senhor Deus, enfermo, que o Senhor possa alcançá-lo ele nesse momento, Senhor. Visita o Teu servo, Senhor Deus, visita o nosso pastor nesse momento, Senhor. Derrama a Tua cura sobre a vida dele, Pai. Levanta o Teu filho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor. Pai, também pedimos pela vida financeira, Senhor Deus, daqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Nós sabemos que o país está passando por este momento, devido, Senhor Deus, a esse Covid, a esse vírus, a essa pandemia, Pai. Pai, mas nós sabemos também que a porta que o Senhor fecha, Senhor Deus, ninguém pode abrir, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. É o Senhor que também controla a nossa vida financeira, é o Senhor que provém o nosso alimento, o nosso emprego, a nossa vestimenta, Senhor Deus. Tudo vem do Senhor, Pai. Nada vem da gente, Pai, porque é o Senhor que nos dá força para levantar a cada dia, para ir trabalhar, Senhor Deus. É o Senhor que nos dá ânimo, que nos dá esperança, Senhor. Tudo vem do Senhor, Pai, nada vem de nós, Pai. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, toca na vida dessas pessoas, dessas famílias que estão passando por crise financeira. Senhor Deus, provém pela Tua misericórdia o alimento. Provém, Senhor Deus, as necessidades do Teu povo, Senhor Deus, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Pai, também queremos clamar nessa noite pelo nosso país, Pai. Senhor Deus, estamos numa guerra política, Senhor Deus, onde os políticos estão buscando interesses pessoais, estão esquecendo do povo, mas o que eles não sabem é o que o Senhor não esquece do povo, Senhor. Porque é o Senhor que está olhando para nós aí em cima, não é homens, Deus. É o Senhor. E nós cremos, se nós clamarmos, se nós entregarmos nas Suas mãos, o Senhor vai mudar a história do nosso país, Senhor. O Senhor vai mudar, Senhor Deus. Onde existe desonestidade, o Senhor vai colocar honestidade, Senhor. Onde existe injustiça, o Senhor vai colocar justiça, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já está movendo, Senhor Deus, o sobrenatural. Eu creio que você já está, Senhor, envolvido em todas as coisas. Talvez os nossos olhos humanos não possam enxergar. Talvez os nossos olhos humanos não estão vendo. Mas o Senhor está agindo, Pai. O Senhor está agindo. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus, mudanças no nosso país. Justiça, Senhor Deus, para o nosso povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus,
aonde existe justiça, aonde existe, Senhor Deus, a fome, Senhor Deus, aonde existe, Senhor Deus, necessidades, que o Senhor possa prover todas as coisas, Deus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de poder conversar contigo, Senhor. Nós cremos que a nossa oração, Senhor Deus, passou desse teto, Senhor. Chegou até o Senhor, chegou até o teu trono, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo o melhor, Senhor Deus, para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. E para aqueles, Senhor Deus, que precisam. Porque eu creio que o Senhor não esquece de ninguém, Pai. Porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Amém. Aleluia. Neste momento eu queria chamar o pastor Zé Elísio. Nós vamos estar apresentando uma criança ao Senhor. Glória a Deus por isso, igreja. Amém. Em nome de Jesus, eu queria chamar a família aqui à frente. Glória a Deus por isso. Mais um servo de Deus sendo entregue, sendo consagrado ao Senhor. Amém. Tem aqui. Glória a Deus. Pode subir aqui, irmãos. O Renan, a Patrícia, com o Leonardo, seus avós, apresentando ao Senhor. Gostaria de estar lendo um texto que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para a circuncisão, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E, para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Muito bem, nós queremos apresentar aqui o Leonardo e incentivar os irmãos a apresentar os seus filhos ao Senhor. Não somente neste momento, mas apresentar os seus filhos constantemente, por meio da oração, buscando sempre apresentar ao Senhor, porque a palavra diz que quando nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, o Senhor cuida, o Senhor guarda, e que esse seja a vontade de todos, está constantemente fazendo isso, para que eles nunca venham se desviar dos caminhos do Senhor. Nós vamos estar orando neste momento pelo Leonardo. Muito bem, irmãos, estenda suas mãos, vamos apresentar ao Senhor, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Nós estamos aqui diante da Tua presença, apresentando esta criança, Senhor. Como diz o Senhor na Tua palavra, como diz o Senhor na Tua palavra, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre esta criança, conduzindo-a, ó Deus, desde já, nos Teus caminhos, caminhos estes que nos levam para a eternidade na Tua presença. Cuida dele, cuida dos pais, abençoa os seus pais no trato para com esta criança, ó Deus, levando-os a sempre apresentar ao Senhor em oração e buscando sempre a Tua presença. Por isso eu te peço pela vida do Leonardo, abençoa a vida dele, abençoa a vida dos seus pais, dos seus avós e de todos aqueles que estão ao seu redor, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe. Vocês podem descer. Graças a Deus por isso. Pode dar uma glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vai lá, vai lá. É.
Queria chamar as crianças aqui à frente. Nesse momento elas vão estar se preparando para ir para o cultinho delas. Amém. Glória a Deus. Vamos estar se estendendo nossas mãos para cá, para estar abençoando a vida dessas crianças. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor Deus, engrandecer o Seu santo nome por cada vida aqui nesse momento, aqui à frente, cada criança, Senhor Deus. Pai, nós Te louvamos, Senhor Deus, porque elas são o futuro da Tua igreja, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-las, abrir todo entendimento, os seus ouvidos, Senhor Deus. Quebrantar, Senhor Deus, os seus pequenos corações, Senhor Deus. Que desde pequeno eles possam conhecer, Senhor Deus, os seus caminhos, conhecer o Teu amor, a Tua justiça, a Tua graça, Senhor Deus. Pai, abençoa também a vida da professora, que vai estar ministrando em seus corações, que ela possa ser, Senhor, um instrumento em suas mãos, Senhor Deus. Que a Tua palavra possa ficar gravada em cada coraçãozinho, Senhor Deus. Que eles possam lembrar, Senhor Deus, de tudo que eles aprendem aqui na Tua casa, Senhor Deus. E levar para o seu dia a dia, para os seus lares, para a sua escola. E aonde a plantinha dos pés deles pisarem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas crianças, abençoamos a professora e o seu culto. Amém, Senhor. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Nós também vamos estar adorando ao Senhor através do nosso dízimo, através da nossa oferta. E dizer que é uma alegria a gente poder ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor. Pois através da obra de Deus, através dessa igreja, muitas pessoas são alcançadas. A palavra do Senhor é levada aos corações e a obra do Senhor vai crescendo, o reino de Deus vai crescendo. E você é uma peça fundamental para que isso aconteça, né? A sua generosidade, o seu amor pela obra de Deus é muito importante e agrada o coração do Senhor. Diz assim a palavra lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então nesse momento você vai ter a oportunidade de devolver um pouco, parte daquilo que o Senhor faz na sua vida. Eu vou estar orando pelos dízimos e ofertas. Você pode estar vindo à frente. O grupo de louvor já vai se preparando também para darmos continuidade a esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar. Senhor Deus, Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor provê, Senhor Deus, em nossas vidas. Pelo nosso alimento, pela nossa vestimenta. Senhor Deus, pelo nosso lar, Senhor Deus. Pelos nossos empregos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque isso é cuidado do Senhor. É amor do Senhor com nossas vidas, Pai. E nós Te agradecemos, engrandecemos por isso, Senhor. Pai, nesse momento os Teus filhos vão estar ofertando, dizimando na Tua casa, Senhor. Pai, que cada dinheiro colocado aqui no gasofilácio, Senhor Deus, diante aqui sobre o Teu altar, seja usado, Senhor Deus, para Te honrar, Pai. Para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus. Para abençoar vidas, Pai, em nome de Jesus. Para, Senhor Deus, investir na Tua obra, na Tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos. E também pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, olhar para aquele que nesse momento se encontra desempregado. Senhor Deus, com dificuldade financeira, Senhor Deus, que queria estar aqui também ofertando, dizimando, Senhor Deus, mas no momento, devido à circunstância, isso não é possível. Mas eu creio, Senhor Deus, que se ele clamar, Senhor Deus, se ele pedir, Senhor Deus, com fé, com esperança, o Senhor abrirá uma porta de emprego, Senhor. O Senhor vai prover esse emprego na vida do Teu filho, Senhor, e da vida daquele que nos assiste, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Pode vir. Aquele que tiver, pode vir, fique à vontade.
Por isso os meus lábios te exaltarão. Exalte ao Senhor Jesus de todo o seu coração, com toda a sua alegria, pois santo, santo é o Senhor Jesus. Estamos aqui para te amar, Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Toca os corações, Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Se derrame aos pés do Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus. Antes de você se sentar, eu queria que você olhasse para o lado agora e desejasse uma boa noite para o seu irmão que está do seu lado. Amém, glória a Deus. Isso é importante. Logo, logo nós vamos estar podendo nos abraçar, né? Nos cumprimentar da forma que nós normalmente fazemos. Você pode se sentar nesse momento. Queria chamar o pastor Zé Elise aqui à frente. Queria avisar também, é o chá, né, irmã? O chá das mulheres. A mulher que estiver interessada em adquirir o convite, pode procurar a irmã Amábile, ela está ali atrás, dá uma olhadinha ali para trás, para vocês conhecerem ela, quem não conhece, a irmã Amábile, tá bom? Vamos estar orando pela palavra agora, pela vida do pastor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós já queremos te louvar porque sua presença é real em nosso meio, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Neste momento, Senhor Deus, queremos entregar a vida do nosso pastor, José Elísio, em suas mãos. Senhor Deus, que o Senhor possa usá-lo, Senhor Deus, de forma grandiosa em nosso meio, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, capacita teu filho, Senhor Deus. Dê entendimento, sabedoria, discernimento, Senhor Deus, ao teu filho, Pai. E que a tua palavra, Senhor Deus, possa entrar em nossos corações de uma forma extraordinária, Senhor Deus, nos transformando, mudando, Senhor Deus, nossa vida, nosso caráter, nosso entendimento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Nossos irmãos estão em casa também. Recebe o nosso abraço. Deus possa estar visitando cada um com a sua graça, com a sua misericórdia, cada vez mais. Você que nos acompanha aí também pelas redes sociais, seja bem-vindo ao culto da Igreja Evangélica Nazarene de Santo André. Bom ver os irmãos aqui presentes nesta noite de louvor e adoração. Nós sabemos que a pandemia tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor, mas nós cremos que Deus estará trazendo de volta aqueles que um dia estiveram e se afastaram. Amém? Gostaria de falar um pouco a respeito das promessas do Senhor. Nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, mas o Deus que nós servimos é um Deus de promessas, é um Deus de misericórdia. E como nós podemos alcançar as promessas do Senhor? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 28. Vamos ler 10 versículos. 1 Crônicas, capítulo 28. Fico feliz por ver aqui a nossa irmã Ivete, o Gideone também. Glória a Deus pela presença de vocês e dos irmãos também. 1 Crônicas, capítulo 28. Amém? Diz assim a palavra. Então Davi convocou Jerusalém, todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, meus irmãos, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabeiro dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. De todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre.
se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Agora, pois, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Amém? Nós um dia fomos escolhidos também, né, pelo Senhor. Um coração comprometido e separado por Deus e que persevera em obediência para alcançar as promessas, certamente alcançarão. Aí Davi, aqui nós vemos no texto que Davi convoca toda a congregação, todas as pessoas importantes do reino, capitães, príncipes, tantos importantes quanto aqueles que estavam mais abaixo, convocam todos para ouvir a sua palavra de convocação, para buscar, adorar e servir ao Senhor. E aqui no discurso de despedida, ele instrui tanto o povo quanto a Salomão. Ele deixou o seu legado para o filho e para as gerações futuras, como hoje se vê. Aquilo que Davi falou naquele dia também serve para nós hoje, porque nós entendemos por meio da palavra que esta palavra também diz respeito a nós, como povo de Deus. E era isso que estava em seu coração nos últimos momentos, enquanto sua alma preparava para levantar voo para a eternidade. Davi já estava sendo preparado para se encontrar com aquele que um dia seria chamado pelas futuras gerações de filho de Davi, Jesus. Que alegria, imagino, não estava no coração de Davi ao ver tudo isso. Mas aqui, irmãos, nesse texto, nós destacamos aqui alguns fatos bem importantes nesse discurso de Davi. O que eu vejo, primeiramente, que ele faz a convocação para o compromisso com Deus. Primeira coisa, nós precisamos entender, nós somos convocados para ter um compromisso com o Senhor, com Deus eterno. Você vai ver isso lá no primeiro versículo, onde ele chama essa multidão de gente, os príncipes das tribos, capitães das turmas, que serviam o rei, capitães de milhares, os capitães de centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. E existia ali a convocação. Então nós entendemos que um líder temente a Deus, ele leva os seus liderados a viver como ele. Olha, vocês precisam andar segundo eu andei. Seguir ao Senhor como eu segui ao Senhor. Obedecer ao Senhor como eu obedeci ao Senhor. Temer a Deus acima de tudo. Reconhece a suprema autoridade de Deus em todos os seus caminhos. Davi reconhecia que Deus era o Deus supremo, era o Deus criador de todas as coisas. Era o Deus que estava no comando da nação de Israel e de todas as nações. E Ele é o Deus que ainda está no comando de tudo. Ele continua sendo o Deus eterno. Amém? Ele continua. E Davi, diante de tudo isso, quando ele traz a arca, tem um texto que faz quando ele traz a arca da aliança para Israel, lá em 1 Crônicas 16, se você voltar um pouquinho, ele prepara ali um cântico de louvor a Deus e alegria. Na verdade, é o Salmo 105. É um cântico que ele entrega aos músicos, chefes, né, para entoar os louvores ao Senhor. Quando ele começa a ler no capítulo 16 de 1 Crônicas, ele diz assim, no versículo de número 8.
Quando ele entrega, naquele mesmo dia entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf, seus irmãos. E ele diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. E aí ele vai falando, o Salmo 105, a respeito dessa importância de adorar ao Senhor. E ele mostra que o povo precisava adorar ao Senhor. Ele não apenas dirige o povo no temor ao Senhor, mas ele mesmo se torna exemplo. A palavra diz que nós precisamos ser exemplo dos demais. Nós, como cristãos, precisamos ser exemplo. Lá em 1 Timóteo, fala a respeito disso, que nós não devemos desprezar a nossa mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no temor, no espírito, na fé e na pureza. A palavra de Deus nos mostra isso, que nós precisamos ser exemplo. E Davi era um exemplo de vida, de temor ao Senhor. Ter um povo comprometido com Deus, que de prontidão se apresenta para ouvir as instruções do seu líder, por reconhecer que este líder era um líder levantado segundo a vontade e os desígnios de Deus, segundo a vontade do Senhor. E isso era agradável aos olhos de Deus. Deus vê Davi chamando o povo, convocando o povo para, primeiramente, temer a Deus acima de todas as coisas e buscar ao Senhor de todo o coração. Isso é o que torna uma igreja próspera espiritualmente falando. A prosperidade espiritual é a maior riqueza que uma igreja pode obter na sua vida, na sua caminhada, no seu meio, diante daquilo que nós temos pela frente a enfrentar. Nós não precisamos de prosperidade material que esteja acima da prosperidade espiritual. Às vezes as pessoas colocam as coisas na frente, está o oposto. Estão buscando, primeiramente, ser próspero materialmente, mas não é isso. A prosperidade espiritual vai dar condições de você herdar, não somente aqui, mas na eternidade, a presença do Senhor. E existem muitos enganos por aí afora. E nós vemos que um coração inteiramente entregue ao Senhor, cujo desejo estava em adorar a Deus, por meio de uma vida dedicada à obra. Lá no versículo de número 2, ele se põe em pé e diz: ouve, meus irmãos e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor. Colocou em seu coração esse desejo, porque até então a arca estava andando em tendas. Eles ficavam em uma casa, não tinha um lugar apropriado até aquele momento. Mas ele entendeu, pela ação do Espírito, que precisava construir uma casa para que a arca ficasse ali naquele lugar. E ele diz: eu propus em meu coração edificar uma casa, e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e tinha feito preparo para edificar. Tomou a iniciativa de preparar tudo aquilo que já estava no coração de Deus. Quando existe no coração o desejo de servir a Deus, e unicamente a Ele, somente a Ele, a gente sabe que o Espírito Santo vem sobre nós e dirige os nossos passos naquilo que constitui a perfeita vontade de Deus. E aí, no momento que nós passamos a compreender isso, nós ficamos até surpresos com o tamanho desempenho daquilo que nós pensávamos que não tínhamos condições de fazer. Mas eu consigo fazer isso? Puxa vida, eu nunca imaginava que eu conseguiria aquilo. Mas quando você coloca o seu coração diante de Deus, fala: Senhor, eu quero, eu desejo estar debaixo da Tua vontade. Aí o Espírito Santo vai te capacitar para uma obra que você nem imagina na sua vida. Amém? E nós vemos que a escolha de Deus não depende de capacidade humana. Não é a capacidade nossa, não é a nossa vontade, apenas o que eu quero em si, mas o desejo de servir e esperar no Senhor para que a vontade de Deus se estabeleça em nossa vida. Aqui no versículo de número 3 ele diz: porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi foi um homem que
que lutou muito as guerras de Israel. E Deus falou assim: não pode, você não pode, porque você derramou sangue. E a casa do Senhor tem que ser construída de uma forma diferente. Você é um homem de guerra. Poderia até construir em outro momento, mas será o teu filho. E o Senhor de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Ele começa a falar para o povo tudo aquilo que muitos já sabiam, mas precisava trazer à memória para que o povo não esquecesse dessa realidade. Ele foi escolhido para ser rei quando praticamente ninguém sabia da sua existência. Então nós sabemos que a escolha que Deus faz na minha vida, na sua vida, independe da nossa capacidade, mas sim da vontade de Deus e da capacidade que vem do Espírito Santo para nos usar para a sua obra. E Davi foi assim. Ele diz aqui para o povo, se você voltar lá em 1 Samuel, volta lá um pouquinho, vamos estudar um pouquinho aqui a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16. De 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4, 1 Samuel 16, versículo 4. 1 Samuel está bem antes de Crônicas, de Reis, de 2 Samuel, aí vem 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4, diz assim a palavra: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele diz: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele ali a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Durante esse período, Samuel foi enviado por Deus para escolher o que seria o futuro rei de Israel. E ali, quando ele chega na casa de Jessé, aí entra primeiro Eliabe, e Samuel fala: olha, deve ser esse aí, o que o Senhor escolheu para ser rei. Mostrando, já dando uma lição para nós de que não é como nós pensamos, como nós imaginamos. E aí, vamos lá. Porém, versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha só, Deus vê o coração. Um coração atento e disposto está diante dos olhos do Senhor. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Nenhum daqueles foram escolhidos. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em toda a mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é o escolhido. Aleluias. Olha só que coisa tremenda. E aqui, quando ele fala isso: o Senhor me escolheu de toda a casa do meu pai para ser eternamente rei sobre Israel. E a expressão eternamente diz respeito quando nós falamos Davi, rei de Israel, Davi, rei de Israel. E quando fala Jesus, filho de Davi, Deus chamou Moisés, não porque Moisés tinha capacidade para a missão,
mas porque encontrou em Moisés um coração submisso ao Senhor. Porque Deus olha o coração, Deus vê o coração. E quando Jesus escolhe os discípulos também, eram homens simples, iletrados, homens que não tinham teologia, mas o Senhor chama um pescador, outro pescador, um colhedor de impostos, e o Senhor os chama para estar servindo, seguindo Ele, e para depois se tornarem instrumentos de anunciação do Evangelho de salvação para a humanidade. Quando ele ali, em Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É assim que Deus faz. Deus faz o oposto do esperado pelos homens, em muitas situações. Em muitas situações. Para que fique claro que é Ele quem chama, é Ele quem levanta, é Ele quem capacita. É Deus quem faz, é o Senhor. Ele quem está no controle de todas as coisas. Amém? Deus escolheu Salomão para construir o templo, algo que Davi desejava. Como ele disse, eu queria muito construir esse templo. Mas o Senhor falou, não. Você é um homem de guerra. O teu filho Salomão, ele será aquele que vai construir um templo ao meu nome. Quanto de nós, às vezes, colocamos em nossos corações o desejo de ser algo, mas o Senhor vai dizer assim, não, você não foi chamado para isso. A missão que eu preparei para você não foi essa. Você fala assim, eu quero ser um pregador de multidões. Eu falo assim, não, você não foi chamado para ser um pregador de multidões. Você foi chamado para pregar numa igrejinha pequena, ou talvez para pregar na rua, ou talvez para pregar no trem. Quem já pregou no trem aqui? Eu já preguei no trem. Parece que não é gostoso, mas é muito bom. Você entra e começa a anunciar o Evangelho e muitos, isso já há algum tempo atrás, hoje eu não sei como é que o povo reage, mas as pessoas ficavam ouvindo a palavra. Você saía de um vagão para o outro e ali continuava pregando a palavra de Deus. E como isso nos dá crescimento na presença de Deus. Talvez você fale assim, eu quero pregar para multidões. O Senhor fala, não, você vai ser um pregador lá na praça. Talvez você fale, eu quero ser um cantor, de forma que eu vou arrebentar da forma como eu canto. O Senhor fala, não, você não vai ser um cantor. Você vai ser um pregador. Você vai ser aquele que vai estar intercedendo pela igreja. Talvez a pessoa fale assim, eu quero ser um grande líder, todos vão me respeitar. E o Senhor fala, não, você não vai ser um grande líder, você vai ser um liderado. Você precisa aprender o princípio da submissão. Nós precisamos entender que os planos do Senhor são diferentes dos nossos planos. Podemos também querer ficar no nosso cantinho escondido, eu não quero ser nada. Quero vir à igreja, participar do culto, cantar, ouvir a palavra, depois entrar no meu carro e ir embora para casa. Mas talvez não é isso que Deus quer para a sua vida. Já perguntou ao Senhor? É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer para a minha vida? Talvez Deus tenha um propósito e nós precisamos estar debaixo do propósito de Deus. A promessa está condicionada à obediência. Nós não podemos alcançar as promessas do Senhor com o coração desobediente. Vê lá no versículo 5 de 1 Crônicas 28, diz assim a palavra, de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Interessante, ele fala assim, no trono do reino do Senhor. Ele entendia que aquele reino não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. No trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e ele o serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje.
se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos. Então, a promessa está condicionada à obediência. Deus fez uma promessa, mas era necessário que houvesse obediência ao Senhor. Salomão foi escolhido naquele momento por Deus, porque naquele momento o coração de Salomão era um coração temente ao Senhor. Era naquele momento. Mas a promessa de Deus sobre Salomão estava condicionada sobre a obediência ao Senhor em perseverar em cumprir os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, como Davi havia feito. Assim também é para nós como a igreja do Senhor. Estar debaixo da vontade divina nos possibilitará alcançar as promessas do Senhor. Israel buscava um reino terreno. Nós buscamos um reino celestial, um reino eterno. Nesse tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, poucos têm considerado e valorizado o que significa a salvação eterna, o que significa viver para a eternidade, buscar servir a Deus para ser salvo. Muitos têm caído nos enganos de Satanás. Satanás tem atraído as pessoas de modo que as pessoas não têm enxergado os caminhos verdadeiros do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida. Aqui nós vemos a preocupação do rei para com o povo, após sua partida para o reino eterno. Estava preocupado com o povo. No versículo 8 ele diz isso. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. Vocês precisam estar firmes nos caminhos do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o coração de Davi era voltado completamente ao Senhor. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Tinha facilidade em perdoar. Tinha facilidade em entender. Tinha facilidade em orientar. Tinha facilidade em alertar. E despertar o povo para estar sempre na presença do eterno Deus. E ele sabia disso, que o povo tinha uma facilidade para o desvio dos caminhos do Senhor. Por isso ele chama o povo, chama toda a congregação para que estejam firmes no Senhor, andando segundo os propósitos do Senhor para as suas vidas. Aqui, lá em Deuteronômio 5, 28 e 29, não precisa abrir, quando o Senhor se apresenta a Moisés ali no monte, e o povo fica temente ao Senhor, ouvir as trombetas, a manifestação de Deus no monte, e o povo fala, não, nós vamos servir ao Senhor, Moisés, nós vamos servir ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor, nós não nos desviaremos de servir ao Senhor. E aí o Senhor ouve as palavras do povo e diz assim, ouvindo, pois, do Senhor as vossas palavras, Moisés falando para o povo, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que lhes fosse bem, e eles e seus filhos para sempre. Quem dera que eles dessem ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. As promessas de Deus, elas não vêm quando nós valorizamos mais as coisas irrelevantes deste mundo, em detrimento de uma vida segundo os desígnios de Deus. Nós precisamos valorizar muito mais a palavra do Senhor. As promessas de Deus não vêm quando vivemos uma vida de murmuração. Isso é fruto de insatisfação, que leva à insubmissão, que consequentemente leva também à rebeldia.
e traz consequências desagradáveis na vida do homem. A igreja, Davi alerta o povo sobre o princípio da submissão. Guarde o Senhor, guarde o Senhor, guarde os mandamentos do Senhor. E nós precisamos entender esse princípio. Sensibilidade e reverência precisam andar juntas. Estar sensíveis à voz do Senhor, aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. E não se dobrar a qualquer um, mas ao Senhor. Reverência é o mesmo que extrema consideração e respeito. Davi afirmou que suas palavras tinham a aprovação de Deus, ao afirmar que naquele momento o Senhor estava ouvindo o seu discurso. No versículo de número 8, ele diz isso. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus. Ele está dizendo, Deus está ouvindo o que eu estou falando com vocês agora. Estejais atentos à voz do Senhor. Então, tudo o que temos falado, Deus tem ouvido. Deus tem aprovado ou reprovado. Nosso andar no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, entre os amigos, Deus ouve as nossas palavras. Em 1 Pedro 3,12 diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus está atento a tudo e a todos. A busca pelas bênçãos apenas, e não pelo Senhor das bênçãos, tem levado muitos ao tropeço espiritual. Igrejas e mais igrejas, infelizmente, estão em busca de bênçãos e não estão em busca do Senhor, que é o dono das bênçãos. Estão fazendo as coisas erradas. Lideranças que não instruem o povo sobre seguir a palavra do Senhor acima de tudo. Pelo contrário, ensina as pessoas a acreditarem em mentiras, venda de coisas, campanhas que não faz sentido algum, que não vai trazer crescimento, não vai trazer a presença de Deus, nem a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos estar sempre firmados na palavra do Senhor. Pessoas que não querem aprender de Deus, porque acarretará abandono das práticas carnais e mundanas que são reprovadas pelo Senhor. Olha, eu não quero saber disso. Eu gosto muito quando a igreja trabalha em prol disso. Tem muito louvor e tem algumas coisas assim. Às vezes nós estamos, se não tivermos cuidado, estamos querendo agradar o nosso eu. A vontade de Deus tem que ser, primeiramente, estabelecida no seio da igreja. Se não for assim, nós tropeçaremos na nossa caminhada. Aí a verdade precisa ser, quer queira o homem ou não. Não podemos temer a reação daqueles que vivem na prática do pecado. A verdade da palavra. Se nós falamos que a prostituição é pecado, é pecado. Se nós falamos que o vício do álcool, do fumo, das drogas é pecado, é pecado. Se nós falamos que o se curvar diante de imagens de escultura, coisa que muitos não gostam de falar, porque olha, eu vou falar aqui, as pessoas vão achar ruim, não vai gostar de mim, eu não gosto daquele pastor, não gosto daquela igreja. Se falamos que isto é pecado, porque a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Nós precisamos falar a verdade, quer queira o homem ou não. A verdade da palavra de Deus é que vai levar o homem à salvação eterna. Se queremos uma igreja sadia na fé, essa igreja precisa estar debaixo dos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Última coisa aqui, buscar conhecer a Deus e servir de todo o coração. Lá no versículo de número 9,
Ele chega para Salomão e diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, regitar-te-á para sempre. O encargo que Davi deu a Salomão foi que conhecesse a Deus, servisse a Deus e buscasse a Ele com a alma voluntária. Nós não podemos buscar por força, tem que ser voluntariamente, sentir prazer, o desejo, a vontade de servir ao Senhor. Conhecer a Deus significa ter conhecimento prático da sua pessoa, dos seus caminhos e permanecer em profunda comunhão com Ele e com Sua palavra. Quando nós estamos em comunhão com Deus, com a palavra, nós conhecemos a Deus. Aí nós passamos a entender a vontade do Senhor. Buscar a Deus é o mesmo que desejar a sua graça. Poder, por meio de uma vida de oração constante, e não somente nos momentos de dificuldades. Eu vou buscar a Deus nos momentos de dificuldades. Não, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que tenhamos um coração voltado para Ele, uma alma voluntária constantemente, em comunhão com Ele. Por isso que lá, em Isaías 55:6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai enquanto se pode achar. E no Salmo 105:4 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós precisamos buscar a face do Senhor. E depois lá, em Amós 5:14, diz assim a palavra: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Nós precisamos ter uma alma voluntária. E aqui Davi recomenda a Salomão: conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Com um coração perfeito. Servir-o com um coração íntegro. Servir voluntariamente ao Senhor. Deus sabe quem serve de coração sincero. Deus sabe. A gente vê aqui no próprio versículo, quando ele fala que o Senhor esquadrinha todos os corações. Se o meu coração está aqui na igreja, mas não está em sinceridade com o Senhor, eu estou perdendo meu tempo. Deus conhece o meu coração. É o caso de Judas. Estava ali, caminhando com Jesus, mas o coração estava bem distante da presença do Senhor. A obra feita com o coração alegre agrada ao Senhor. Deus se agrada disso. Deus nos chama para sermos participantes de suas promessas, irmãos. As promessas do Senhor são para nós. Não é para as coisas, não são para os animais, mas é para o homem que foi criado segundo a imagem e semelhança dele. As promessas do Senhor. Uma igreja que entende e se esforça para viver os planos de Deus é uma igreja vitoriosa. E nós estamos vivendo os planos do Senhor. Amém? Você está vivendo os planos do Senhor? Deus não busca heróis. Deus busca pessoas simples, humildes, para executar os seus planos e fazer parte das suas promessas. É isso. Deus busca pessoas simples. Se o homem quiser buscar ao Senhor, o achará. Porém, se não quiser, será deixado. Assim diz a palavra, como diz aqui Davi a Salomão. Que o Senhor esquadrinhe os corações, o Senhor entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, ele vai te rejeitar. Então, nós sabemos isso. Nós temos essa condição. Se buscamos a Deus, seremos achados. Uma coisa é certa: se não serve a Deus, a quem está servindo? Deus esquadrinha todos os corações e entende o que nós pensamos. Fala assim: mas eu estou pensando alguma coisa, estou aqui no culto, ouvindo a palavra, às vezes dá aquele cochilo, né? E às vezes a mente está lá, no outro estado, ou outro país. Às vezes some, né, da gente. Em João 3, 17 ao 19, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz está no mundo, a luz de Cristo está no mundo, resplandecendo. Compete ao homem vir para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra, está lá em Oséias 6,3. Nós precisamos estar firmados nos caminhos do Senhor, para fazer parte das promessas do Senhor. A quem você tem servido? E a quem você quer servir? Estou terminando. A quem você tem servido até o dia de hoje? Talvez você que está em casa ou andando e ouvindo essa palavra. A quem você tem servido? Ao Deus verdadeiro, por meio de Jesus Cristo, ou a qualquer outro? Você que está aqui hoje, está sendo convocado por Deus para um compromisso. Deus quer escolher você para uma missão. Não existe neste mundo missão mais importante do que aquela designada por Deus. Não existe. É preciso abrir mão de coisas que tem aprisionado para receber as promessas do Senhor. Alguma coisa que está nos prendendo. Vamos abrir mão disso para receber as promessas do Senhor. Você está disposto a buscar e conhecer a Deus e servi-lo de coração voluntário? Isso é uma pergunta. Queria estar orando neste momento. Feche seus olhos. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Talvez você que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Você está disposto a buscar conhecer mais a Deus? Entregar completamente a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo? Se você está disposto, fique de pé. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo? Os irmãos que já são cristãos, já entregaram a Cristo, já foram batizados, pode ficar sentados. Mas aquele que ainda não tomou essa decisão, fique de pé como sinal de que está realmente ouvindo o convite de Deus para uma vida completamente transformada pelo Espírito Santo. Existe alguém que gostaria de se entregar a Cristo nessa noite? Sim ou não? Nós vamos estar orando neste momento, que o Senhor continue falando ao seu coração, continue falando à sua vida. E lembre-se disso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai, nós podemos buscar enquanto nós podemos achar, que vai chegar o tempo que nós buscaremos, ou seja, aqueles que não se entregaram a Cristo, buscarão ao Senhor e não o acharão. Amém? Nós vamos orar neste momento, o grupo de louvor pode vir à frente. Deus amado, Deus bendito, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te adorar, ó Deus, porque nós sabemos que as promessas do Senhor são perfeitas. São promessas estabelecidas pelo Senhor ali na eternidade. São promessas, meu Deus, para todo aquele cujo coração se volta completamente ao senhorio de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Graças eu te dou, ó Pai. Graças eu te dou porque um dia nós ouvimos a tua voz. Porque um dia, Senhor Deus, nós ouvimos o teu convite e nós nos rendemos ao Senhor. E aqui estamos debaixo das promessas do Senhor, assim como Davi orientou ao povo, assim como Davi, por meio, Deus, da unção do teu Espírito, orientou a Salomão e toda aquela multidão de pessoas a servir ao Senhor e buscar ao Senhor
com um coração perfeito e com alma voluntária. E aqui estamos como igreja do Senhor, ó Pai, buscando sempre adorar e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, sabemos que somos falhos, sabemos que temos, ó Deus, dificuldades em muitos momentos, mas sabemos que em tudo isso está o Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir, ó Deus, a nos orientar, Senhor Deus, e sabemos, meu Pai, que muito mais tem o Senhor para todo aquele que busca, tem o Senhor, ó Deus, para todo aquele que se rende ao Senhor, aquele que verdadeiramente quer uma vida transformada, quer uma vida mudada, quer uma vida, ó Deus, de serviço unicamente ao Senhor. Por isso eu te peço a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas, Pai, que certamente ouviram a Tua palavra e não tomaram ainda uma posição, não tomaram ainda uma decisão para com o Senhor, mas que o Senhor, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, continue falando profundamente a esses corações e que a luz do Senhor possa resplandecer profundamente em cada vida, em cada coração, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, vem meu e Deus meu, a chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Lembrando que quarta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser. E na quinta também em oração. Tenho sentido a falta dos irmãos. Vamos orar, buscar o Senhor. Nas quintas-feiras tem sido bênção. Nós precisamos buscar mais a presença do nosso Deus. Amém? Nós temos visto aí a situação que está o nosso país. Fomes, peste, tudo isso. Corrupção, coisas erradas na política. Nós só podemos alcançar a vitória por meio da oração. É Deus quem vai fazer mudanças. Amém? Vamos orar então. Deus amado e bendito, nós queremos Te louvar, Senhor Deus, por este momento, por esta oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui nesta noite, passando este momento de louvor e adoração ao Teu nome, pela Tua igreja, Senhor Deus, que se reúne aqui, ó Pai, pela Tua igreja que se reúne também em casa, por aqueles irmãos que não puderam vir nesta noite. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, por aqueles que estão nos assistindo também. Que o Senhor esteja, meu Deus, derramando bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre a vida de cada um. Abundantemente sobre a vida do Teu povo, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja. Nós queremos a cada dia buscar mais a Tua presença, buscar mais a Tua face, Senhor Deus, andar sempre nos Teus caminhos, porque são caminhos de vida e vida eterna. Nós Te louvamos por tudo, pedimos que o Senhor conceda ao Teu povo uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor Deus, uma semana, ó Deus, de livramentos, ó Deus, no trabalho, aqueles que trabalham, Senhor Deus, aqueles que não trabalham também, que vão e voltam para vários lugares, que o Senhor esteja dando livramento, livrando de contaminações, livrando de todo mal, porque o Senhor é quem livra, é o Senhor quem guarda, como diz o Senhor na Tua palavra, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e nós cremos que é no Senhor que nós podemos confiar. Por isso eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, e que o grande amor do Senhor, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida do povo do Senhor, disperso por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Vão na graça e na paz do Senhor.